Olá, estamos começando este Forbes ESG apresentado pela Ambipar, que é a empresa líder em gestão ambiental. Para falar sobre sustentabilidade, esse tema que está no centro, né, das políticas e das preocupações de todas as empresas responsáveis, pelo menos, né? Eu vou conversar com a Onara Lima, que é diretora de sustentabilidade da Ambipar. Olá, Onara, seja muito bem-vinda. Obrigada, Zé Vicente, pela oportunidade de falarmos sobre ESG, um tema tão debatido e de tamanha importância. ESG eu vou ser mais simples, eu vou chamar de ESG mesmo, tá Ah, tá bom? tudo certo. A ESG, sustentabilidade, estamos falando sempre da Da mesma mesma linguagem e do coisa, mesmo tema. tá legal. Olha, a Onara Lima é formada em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade do Vale do Paraíba, formada em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Universidade Paulista, tem especialização em Gestão de Pessoas e ênfase em Liderança Organizacional pela FIA e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Que chique, parabéns. Onara, você está nessa área de gestão ambiental, sustentabilidade há bastante tempo, né? Fala um pouco sobre a sua carreira, como é que você construiu essa sua especialização. Eu vi que você passou por empresas gigantes já, né? Conta um pouquinho da sua trajetória. Legal. Bom, eu trabalho na área ambiental desde 2003, então estamos falando aí de uma caminhada de 18 anos, a qual eu posso dizer que eu pude observar a crescente do tema ambiental, toda essa questão da sustentabilidade, de forma bem expressiva aí nos últimos 2 anos, muito trazida pelo mercado financeiro através do ISD. Muitas pessoas até perguntam qual a diferença da sustentabilidade e ESG. Eu gosto de dizer que o ESG ele veio muito trazido mesmo pelo mercado financeiro, então ele olha muito por essa vertente. E quando a gente fala de sustentabilidade, ela traz uma abrangência a qual já vem sendo tratada há alguns anos. Então, não é que surgiu de agora, isso veio à tona, muito trazido por essa demanda, por essa necessidade de compreender quais os riscos estão envolvidos dentro de um investimento, olhando para a perenidade dos negócios. Mas nessa carreira, onde eu startei na universidade, né, em 2002, eu comecei a fazer engenharia ambiental. Tive a sorte de iniciar já na carreira em 2003, através de estágio, já. Então, assim, eu vim construindo desde a época do estágio e eu pude, assim, trazer essa evolução no sentido de que, à época, se falava muito em certificação. Então, falávamos em certificação, ISO 14001, esse era todo o debate que envolvia a agenda ambiental, muito trazido também pelos licenciamentos ambientais, toda a parte regulatória. E, ao longo dessa trajetória, eu vim observando que hoje a gente pode ter muito mais proatividade, principalmente do setor privado, em relação a essa agenda. Hoje eu observo o movimento, como você mesmo disse, trabalhando em grandes companhias, até por estar na Ambipar também, que hoje é uma prestadora de serviço em grandes empresas. Nós observamos que as empresas estão buscando extrapolar aquilo que a legislação pede. Então, nós não temos mais aquele cenário de vamos cumprir o que é requisito legal, vamos estar compliance. Hoje, a gente observa um pedido de como podemos melhorar a nossa performance dentro da sustentabilidade, como podemos ser proativos, as empresas engajadas em diversos compromissos, como hoje nós temos os ODS, nós temos o Pacto Global, que traz esse compromisso global com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os relatórios de sustentabilidade, que vem embasado com indicadores globais. Então, assim, esse movimento de proatividade das empresas é o que tem fortalecido a agenda e trazendo de forma muito séria e muito evolutiva. Eu digo que a sustentabilidade, ela não é uma jornada que tem linha de chegada, ela continuamente está sendo construída. E é através dessa construção que a gente acredita que as empresas podem estar cada vez mais sustentáveis e garantindo a perenidade dos seus negócios. Muito bem. Você citou, a gente começou falando aqui de ESG ou ESG ou ASG. Então, vamos só relembrar, né, que essa sigla ESG, ESG é a sigla ou ESG é a sigla em inglês para ambiental, social e governança, né? Que representa os impactos
que as empresas provocam no meio ambiente e nas pessoas de dentro e fora da organização. É mais ou menos isso, né? Exatamente, Zé Vicente. E aí a gente tem a governança que vem pavimentando tudo isso. Quando a gente fala do ambiental, eu sempre digo que não tem como descolar do social. Quando a gente fala do ambiental, nós estamos falando também do social. Essa agenda socioambiental, ela traz a transparência das companhias com relação às partes interessadas. Então, hoje, a nossa sociedade, ela cobra muito essa resposta das companhias. Quais são os impactos que esses processos trazem? De que forma as empresas estão gerenciando, mitigando, ou de que forma que as empresas estão buscando impactos positivos? Hoje eu digo que não basta reduzir e mitigar, gerenciar os impactos causados. Mais do que isso, a sociedade cobra impactos positivos. Como que a companhia trabalha tudo isso, mas principalmente como que ela traz isso para o conhecimento de todos. Haja visto que quando a gente olha os relatos integrados, toda essa parte de uma comunicação mais transparente com todos os stakeholders, nós já observamos que as companhias elas trazem numa linguagem mais simples, de que forma que ela possa alcançar todos os públicos. Não adianta a gente querer falar de forma muito técnica, um tema que nem todos têm esse conhecimento técnico e nem precisam ter, mas de forma que todos possam entender e compreender o compromisso dessa companhia com a agenda da sustentabilidade e do social. O entorno da companhia é muito importante, mas primordialmente nós devemos olhar para aqueles que estão dentro da companhia. Essa lição do S, ela tem que começar pelos colaboradores. Como que a empresa está cuidando desses colaboradores? Como que a empresa está fazendo a gestão dessas pessoas? Até porque a gente não pode falar, não tem como falar de ESG se não houver um engajamento desses colaboradores, se não houver um aculturamento sobre essa temática dentro da companhia, para que, de fato, ela possa extrapolar os muros da empresa e alcançar a todos os envolvidos nesse processo. Então, assim, é uma agenda muito desafiadora, é necessário, muito necessário, que tenha o compromisso da alta liderança para que possa permear por todas as áreas, por todas as hierarquias e que possam passar por conhecimento, como trazer o conhecimento para que essas pessoas se sintam parte do todo e que elas possam, de fato, abraçar essa agenda e fazer isso acontecer no dia a dia da companhia e também, quando a gente fala do social extrapolando os muros, podem ter diversas ações como apoios. O mais importante é a empresa entender qual é o impacto que ela traz e como que ela vai minimizar esse impacto. Então, a ação social não basta ser algo aberto, ela tem que ter assertividade para que ela possa, sim, trazer melhorias dos processos, mas que esse processo possa trazer também melhorias para a comunidade do entorno e com todas as partes que possam ser influenciadas no processo das companhias. E esse conjunto de processos, de políticas e de valores é o que a gente pode chamar de governança, então, não é? Exato. Eu digo que a governança pavimenta toda essa estrada, ela traz toda a parte regulatória. Quando a gente fala em compliance, ética, é a governança que está trazendo tudo isso. Então, não tem como falar, né, do social, do ambiental, sem essa pavimentação que a governança traz com uma seriedade. E também, quando a gente fala de governança, estamos falando aí de um board, de uma companhia, de um alto escalão, de uma alta liderança. Eles são muito envolvidos com governança, porque aí envolve questões de resultados econômicos, financeiros, e aí traz também uma celeridade e uma priorização dentro dessa agenda da sustentabilidade. Muito bom. Eu sou o Zé Vicente, eu sou editor-chefe da Forbes, estou conversando com a Onara Lima, que é diretora de sustentabilidade e membro do Conselho de Administração, né, Onara? Da Ambipar, que é a empresa líder em gestão ambiental. Onara, a gente ouve muito as expressões como economia circular, carbono zero, baixo carbono, carbon free. Eu queria que você falasse o que elas significam e qual é a relação entre economia circular e carbono zero. Excelente. Bom, a gente não pode iniciar essa pergunta e essa resposta sem trazer o gatilho de tudo isso. Quando a gente fala de uma economia de baixo carbono, net zero, todo esse compromisso, todo esse assunto que vai ser muito tratado na COP26 agora, que vai acontecer no início de novembro, o gatilho para tudo isso são as mudanças climáticas.
Nós já estamos vivendo, há pouco tempo atrás nós falávamos em mudanças climáticas de uma forma que a gente não conseguia perceber exatamente no dia a dia. Hoje a gente está vivendo uma emergência climática. Nós já podemos perceber em diversos países toda a questão de altas temperaturas que envolvem também a parte de sociedade, incêndios que muitas vezes têm dificuldade de serem controlados, podem chegar à residência das pessoas. E tudo isso é uma problemática socioambiental e também econômica. Por isso, precisamos frear esse aquecimento global. E a única forma de minimizar, frear, reduzir, é reduzir as emissões atmosféricas. Claro que nós temos diversos processos onde alguns são mais emissores, outros menos emissores, mas o mais importante é que a companhia possa ter consciência e mensurar qual é a pegada de carbono que ela tem. A partir dessa mensuração é que ela pode trazer planos de mitigação, redução. E, inclusive, hoje na Ambipar nós temos um departamento o qual trata especificamente sobre os créditos de carbono, toda essa questão de preservação de florestas, para que a gente possa auxiliar as empresas numa eventual emissão que não pode ser evitada, para que ela possa compensar essas emissões. Então, quando a gente fala de emissões atmosféricas, nós temos alguns cenários. O primeiro dele é entender as suas emissões dentro dos seus processos, entender se existem tecnologias para que ela possa assumir um plano de redução de médio e longo prazo, porque só a tecnologia vai possibilitar isso. Quando ela entende esse quantitativo da emissão que ela tem, ela precisa entender os pontos de melhoria para redução e aquelas emissões que não puderam ser evitadas dentro dos processos, aí sim ela vai partir para uma compensação, uma neutralização. E aí entra o mercado do crédito de carbono, que é algo que no Brasil ainda não está estabelecido e regulado, mas já existem diversos países que já estão regulados. Mas eu acredito que o Brasil está caminhando para isso, é um caminho sem volta e toda a sociedade deve estar muito empenhada. Às vezes, pequenas ações, como substituir um combustível na hora de abastecer o carro, nós sabemos que o etanol, um biocombustível, ele pode chegar a ser até 90% menos emissor em relação à gasolina. Então, existem alguns pontos que são simples do nosso dia a dia e que nós, enquanto sociedade, também precisamos fazer a nossa parte e contribuir dentro desse universo de carbono neutro, carbono zero, e para isso entra a economia circular também. A Ambipar hoje, dentro do seu portfólio, um dos principais focos nosso está voltado para a economia circular. E o que isso representa? Quando a gente utiliza resíduos que até então era disponibilizado em um destino final, que poderia ter até emissões dentro desse destinação final, nós passamos a valorizar esses resíduos e buscar tecnologias para que nós possamos reinseri-lo na cadeia produtiva. E todo esse processo, ele evita que as empresas extraiam mais recursos naturais. E tudo isso é uma cadeia que já se comprovou a redução. Então, quando a gente fala de economia de baixo carbono, nós estamos falando também de economia circular. Existe um estudo hoje da Ellen Foundation que se chama Completando a Figura. Esse estudo ele demonstra em um gráfico que dentro de 100% de um universo de emissões, nós temos o potencial, dentro da economia circular, de 45% de redução se de fato utilizarmos e aplicarmos todo o conceito da economia circular. Então, existe aí um grande potencial para contribuirmos para uma economia de net zero, que tanto buscamos. Então, a economia circular é tentar reaproveitar o que anteriormente era descartado, né? Exatamente, esse é o Bem conceito. genericamente falando. E aí nós precisamos de tecnologia, precisamos de estudos, pesquisa, desenvolvimento. Hoje na Ambipar nós temos um departamento exclusivo de pesquisa, desenvolvimento e inovação para que a gente possa oferecer aos nossos clientes essas soluções que efetivam a economia circular. Então, sempre o primeiro passo é olhar se esses resíduos eles podem retornar para a própria cadeia produtiva desse cliente. Quando isso não é viável, nós buscamos entender como transformar em novos produtos. Então, é uma busca contínua de soluções e a tecnologia, obviamente, faz parte de todo esse contexto. Se nós não aplicarmos esses estudos e essas tecnologias, a gente dificilmente consegue chegar ao potencial máximo de uma circulação
circularidade. O que a gente observa hoje é como as empresas de embalagem estão preocupadas em utilizar embalagens que sejam mais fáceis de reciclar posteriormente ao seu uso, o desafio do pós-consumo, que as embalagens hoje de bebidas, alimentos têm. E hoje nós já temos legislações que regulamentam isso, né? Qual o potencial e qual o percentual desses resíduos de pós-consumo devem retornar para a própria cadeia produtiva. Então, claro, a legislação ela é um fator determinante no sucesso de todo esse cenário de uma economia circular real, mas ainda existem grandes desafios. Agora, é fácil para uma empresa de pequeno, médio, grande porte que seja, mensurar o próprio desempenho nessa questão do carbono? Hoje nós temos diversos softwares. A Ambipar hoje ela trabalha com alguns softwares, nós temos softwares próprios para mensurar e para poder entender como que ela vai quantificar isso economicamente falando. Se de fato todo esse mercado de regularização de carbono acontecer, as empresas terão um grande desembolso para compensar essas emissões que não puderam ser evitadas. Então, é claro, elas vão correr muito mais para mitigar e reduzir essas emissões do que para compensar futuramente, porque isso pode significar um grande custo para os seus processos. Então, já existem alguns tipos de processos industriais que já se preocupam em que tipo de tecnologia eles vão utilizar para viabilizar essa redução da pegada de carbono para que eles tenham um menor impacto econômico no final do dia. Quando a gente fala de impacto financeiro, fica muito mais fácil o convencimento das companhias. Então, é importante que tenha essa regulamentação para que a gente também ganhe força, trazendo o financeiro e o econômico como um fator positivo. Se você investe numa nova tecnologia, consequentemente, a redução das emissões vão acontecer e, consequentemente, o seu custo no final do dia vai ser menor, caso você precise comprar créditos para mitigar e neutralizar essa pegada que não foi evitada ao longo do processo. Outro ponto que é bastante importante é quando a gente fala em valorização de resíduos e economia circular, também já é muito possível de mensurar. Quando a Ambipar vai oferecer um projeto ao seu cliente, o equilíbrio econômico ele é fator decisivo na contratação dos nossos serviços. Então, hoje, o econômico, o socioambiental, todos eles caminham muito juntos. Se não houver equilíbrio econômico, não há que se falar em equilíbrio da sustentabilidade. Eles têm que caminhar todos muito juntos. Então, esse é o maior desafio que a gente encara e é para isso que a gente trabalha todos os dias. Porque se não colocar a mão no bolso, né, se não cutucar o bolso do empresário, seja colocando mais dinheiro dentro do bolso dele, né, aumentando os lucros, ou na outra ponta, punindo, né, caso ele não cumpra com os preceitos da lei, como você citou, eu imagino que você vai ouvir, se é que já não ouviu, o pessoal falando, olha, eu faço isso há 40, 50 anos desse jeito, por que eu vou mudar agora, né? Mas, olha, é como eu comentei no início da nossa conversa, o setor privado ele está muito proativo, porque a sociedade está cobrando muito isso. Se a gente observar a nova geração, eles já têm diversos movimentos onde eles olham o produto que eles estão consumindo e já tem algumas rejeições por alguns produtos que não trazem essa cadeia verdadeira de sustentabilidade dentro dos seus processos. Então, a sociedade está muito atenta. Hoje, o acesso às informações estão muito rápidos. Se existe um impacto, por exemplo, de uma companhia dentro de um desses 3 pilares, seja do social, seja do ambiental, da governança, rapidamente isso reflete no valor das ações dessa companhia. Então, de fato, o financeiro hoje não está mais descolado de todo esse universo quando a gente fala em sustentabilidade. Eles estão trabalhando juntos. Se você gerencia bem um risco de uma imagem, se você gerencia bem os seus impactos socioambientais, consequentemente, você está blindando a sua empresa de ter efeitos negativos numa ação ou num consumo final dos seus consumidores ou numa sanção em efeitos de cadeia. Eu digo que não basta hoje também você ser uma empresa que tem bons processos dentro da sua companhia. Você precisa extrapolar isso para a sua cadeia de valor. Então, hoje, a cobrança está tão grande, Zé Vicente, que não basta você ser benchmark em sustentabilidade, você precisa garantir ou minimamente auxiliar a sua cadeia de fornecedores,
você tem que extrapolar isso para toda a cadeia envolvida nos seus processos. Então, quando a gente fala de determinados setores, há uma grande preocupação quando a gente fala do escopo 3, que são aqueles prestadores de serviço e toda aquela cadeia envolvida para que ele possa entregar o seu produto final. Então, é um caminho sem volta. Hoje, a pergunta que se deve fazer não é mais por que eu devo investir em sustentabilidade. A pergunta que se deve fazer é o que eu perco se eu não investir em processos cada vez mais sustentáveis. Então, em função desse raciocínio, você acha que, na média, o empresário brasileiro está fazendo uma transição boa da economia linear para a economia circular? Essa é uma necessidade que já foi definida. O sistema linear ele não tem mais espaço para continuar, porque ele é caro também. Se você olhar as perdas dentro de um processo industrial, que consequentemente são transformados, pensados como resíduos, para nós na Ambipar a gente já pensa como produtos e oportunidades de valorização, essas perdas também não são bem-vindas. E esse conceito antigo de uma economia linear, ele traz muito isso de perdas que não eram mensuráveis. Hoje, você tem que olhar como uma economia circular desde o início do processo. Não conseguimos mais olhar só no final do processo pensando como que eu vou fazer uma circularidade dos meus resíduos, mas sim o que eu estou entrando, quais são os insumos que estão chegando para que eu processe os meus produtos, para que eu entregue ao meu cliente um bom alimento ou uma embalagem que seja mais viável, mais fácil de descartar ou de reciclar. Tudo isso hoje é olhado ao longo do processo até o final da vida desse resíduo. O que eu digo é que existem níveis de maturidade. Existem empresas que já estão muito comprometidas e que estão até fazendo mais do que a legislação pede, e existem outras que estão ainda buscando encontrar esse caminho. E eu sempre digo que se não for pelo amor, vai pela dor. Se hoje a companhia ainda não observou, não se atentou à necessidade de se adequar a essa nova realidade, ela com certeza vai ter problemas aí em um curtíssimo espaço de tempo. Então, é uma questão de adaptabilidade por necessidade. É dessa forma que eu vejo. E gostaria de pontuar uma outra coisa, que essa questão da sustentabilidade é para todas as empresas. Pequenas, médias e grandes. Existe muito esse tabu. Ah, mas então sustentabilidade e ESG é só para as grandes? Não. Essa agenda da sustentabilidade, ela é para todas as empresas. Da pequena, da média à grande. Claro que respeitando as suas áreas, o seu determinado atuação. Eu digo que tem que ter uma materialidade dentro dos processos. Não adianta eu estar numa empresa que tem um impacto, por exemplo, nos recursos hídricos e eu falar que eu estou controlando as minhas emissões atmosféricas, sendo que isso pode não ser representativo dentro de uma materialidade do processo. Então, eu vejo como o maior desafio a empresa compreender qual é a materialidade que ela tem de impacto para que ela tenha assertividade no controle, na redução e trabalhar de forma proativa em todas essas agendas. Bom, Onara, o nosso tempo está acabando, mas eu vou perguntar para você, que é especialista em sustentabilidade. De certa forma, você já permeou isso em todas as suas falas, mas vamos dar uma resumida. Qual o melhor conselho que você pode dar para alguma empresa que ainda não está dando a devida atenção para as questões de ESG, sustentabilidade e economia circular? Eu vejo que o primeiro passo, assim, é a conscientização e o compromisso. Quando a alta liderança, quando isso é genuíno dentro da companhia, isso é o primeiro passo e o mais importante. A velocidade que a empresa vai estabelecer dentro dessa agenda, ela depende muito do momento da companhia. Então, eu sempre digo que sustentabilidade, ela não é sobre onde queremos chegar, é a caminhada, como chegaremos até lá. A empresa precisa entender o momento que ela está, desenhar um plano de ação para que ela consiga alcançar isso e envolver, fazer um engajamento para que ela possa, de fato, chegar a esse objetivo, a essa meta que ela estabeleceu.
E um outro ponto muito importante que eu vejo, que eu nem diria como um conselho, mas eu diria como uma jornada dentro dessa agenda toda, é que os processos possam ser revistos, revisitados, não existe verdade absoluta. Essa é uma área muito democrática, a sustentabilidade é uma área muito democrática, mas que, de fato, sem compromisso da alta liderança, dificilmente a gente consegue chegar ao ponto que é esperado e que é, de fato, necessário para ter processos mais justos, socialmente falando, e as empresas precisam entender a pegada da sua marca para um futuro melhor, para que a gente, daqui a alguns anos, possa nem estar preocupado com isso, de tão inerente que será dentro da nossa sociedade. Um futuro melhor ou ao menos um futuro viável, né? Exatamente, é o que precisamos. Eu conversei com a Onara Lima, diretora de sustentabilidade da Ambipar. Onara, muito obrigado por essa conversa deliciosa, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, Zé Vicente. Parabéns à Forbes por trazer essa agenda tão importante. Eu sempre digo, a melhor maneira de conscientizar é comunicar. Obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço. Até o próximo Forbescast.